verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Responderam-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo: ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz: ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito,
E os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante, diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? Sou perseguido pelos militares da minha região. Pelo fato de ser cristão. Isso mesmo. Fui ameaçado de morte por adorar a Deus. Nasci em uma família muçulmana. Cumpria com todos os dogmas. Tudo. Mas sempre me senti vazio. Sabia que faltava algo em minha vida. Um certo dia, encontrei um grupo de evangélicos secretos. Eles me deram uma maravilha. Uma Bíblia. Levei para casa e todo dia lia um pequeno versículo, escondido. Mas aquilo foi me fortalecendo, mudando minha vida. E um dia, procurei aqueles irmãos novamente. E eles me ajudaram a conhecer mais a Jesus. Tive a oportunidade de conhecer e participar de um culto secreto. Maravilhoso. E ali eu pude entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Mas aquela luz que havia e há em meu coração estava brindando para falar à minha família. E quando eu falei, eu fui expulso de casa e entregue às autoridades pela minha própria família. Mas isso não me abateu, porque eu tinha certeza, brandava no meu coração, que Deus não havia me abandonado. Aleluia. Eu estou agora morando em outro país vizinho, fazendo a obra do Senhor Jesus. E digo a vocês uma coisa, mesmo perseguido, mesmo afligido, e em meu caso, em meio à morte, mantenha-se fiel. Sou da Somália, tenho 24 anos. Sou ex-muçulmana e há 5 anos fui convidada por uma amiga cristã a participar de um grupo de oração. Eu não sabia o que havia naquele lugar, mas Cristo havia preparado um encontro real comigo. No momento do louvor, eu senti uma alegria imensa quando ele me visitou e entreguei a minha vida ao Pai. Amém. Cheguei em casa com uma alegria imensa e minha mãe me perguntou qual o motivo de tanta alegria. Eu contei para ela tudo o que havia acontecido, ela me expulsou de casa. A última palavra que eu ouvi a minha mãe dizer foi: você está morta para mim. Mas apesar de tudo que aconteceu comigo, eu só lembro de ter agradecido a Deus por ter conseguido salvar a minha Bíblia. E eu me senti perdida, sem esperança, sem casa e sem família. Mas uma voz dentro de mim dizia: você não está sozinho. Eu estou com você, eu sou o seu Deus. Depois de alguns dias, minha amiga me ligou e perguntou a minha situação. Após eu ter contado para ela tudo o que havia acontecido, ela me convidou para fazer parte de sua família. E hoje eu dedico a minha vida a pregar esse amor que liberta, a pregar esse amor que salva a vida das pessoas. E mesmo que você não tenha família, mesmo que todos tenham abandonado, apenas creia no Senhor, porque Ele não desiste de nós. Aleluia, Jesus. Sou afeganistana, também sou muçulmana. Desde criança, sigo o ritual dessa religião. Vem, desde criança. Mas eu não sabia por que eu fazia aquilo. Não sabia. Fazia aquilo porque todos faziam. Mas no fundo do meu coração,
Sentia que aquilo ali não era verdade. Não conhecia o Deus vivo. O Deus eu conheço hoje. Quando jovem, comecei a beber, usar drogas, fazer todas as paixões carnais que você possa imaginar. Deixei minha família, tentei entrar em um grupo terrorista. Não foi fácil. Fiquei esperando eles em um lugar deserto. Mas eles não apareceram. Não apareceram. Nesse período, encontrei uma Bíblia. Hesitei ler no começo, porque no meu país era proibido apenas tocar nessa Bíblia. Mas eu comecei a ler. E levei uma tapa a cada palavra que lia. É duro. Muito duro. Mas tem uma coisa, irmãos. Certo dia, um irmão apareceu para mim e convidou a ir à igreja dele. E eu fui. E comecei a ir. E comecei a ser liberto. Ser transformado. Aleluia, Jesus. Meus vícios. Eu não tenho mais vícios hoje. Jesus me libertou. E hoje, irmãos, sirvo como obreiro na casa do Senhor. Tenho prazer em falar de Jesus. E onde Deus estiver, eu vou com Ele. Os iniciais do meu nome são Caide. Tenho 29 anos, moro na Arábia Saudita e sou ex-muçulmana. Desde pequena, que venho cumprindo com todos os rituais de muçulmano. Orava 5 vezes ao dia, jejuava e ainda fazia doações. Tudo isso em nome de Alá. Aquilo não me preenchia. A religião não saciava a minha alma. Eu me lembro até hoje que o primeiro a se converter foi meu pai. Logo em seguida, eu e meu irmão cultuávamos ao Senhor em deserto. Quando um espião do governo se infiltrou em nosso meio, mandou meu irmão, me prendeu e prendeu meu pai. Tudo isso por adorar a Deus. Aleluia, Jesus. A minha pena era de 8 anos. Só que Deus é tão fiel em minha vida, que só cumpri 2. A certeza que eu tinha em meu coração é que havia pessoas orando por mim. Eu não desisti. Eles achavam que iam calar minha voz. Se enganaram. Agora é que eu vou atrás de vidas para o Senhor. Agora é que eu vou fazer de tudo para glorificar o nome dele. E você, igreja, você ora por essas pessoas. Você pede a Deus para abençoá-las. Aleluia, Jesus. Deixe de pedir coisas materiais e vai pedir a Deus para amá-las. A cada dia você está orando por elas, porque elas necessitam de nossas orações. Eles estão ali morrendo, tudo isso, por estar aqui que nem a gente, adorando a Deus, mas não podem, são impedidas. E a gente, possamos levar uma Bíblia no meio da rua, possamos pregar a palavra, e eles não podem fazer nada disso. Sabem por quê? Porque são proibidos de adorar a Deus. Enquanto vocês, que podem adorar a Deus, clamem por essas pessoas. Elas necessitam da oração de vocês. Porque eles correm perigo até hoje. Porque eles são cristãos secretos. Eles têm que viver escondido. Eles têm a verdade. Irmão, quando nós da equipe de missões procuramos esses testemunhos, o nosso coração estremecia, porque nós somos livres e nós não fazemos muitas vezes nem a metade do que eles fazem. É verdade. Eles sofrem perseguição por amar a Cristo. E aqui eles não puderam falar o nome por motivos de segurança, porque se no país eles descobrirem, como foi o caso do testemunho de uma das meninas, eles se infiltram nos cultos que eles fazem escondido para entregá-los ao governo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que quando a gente conhece a verdade, a gente não pode se conter. A gente tem que pregar o Evangelho, e o que nós estamos fazendo. O Senhor diz que nós precisamos pregar toda criatura. Eu já ouvi várias vezes irmãos falarem que estão cansados de ouvir tanto e de pregar o Evangelho. Mas é para ficar cansado mesmo, irmão. Porque quando você ouvir, é o Espírito Santo. Ele quer fazer de você um vaso na obra dele. Ele precisa de você. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, quanto mais breve estiver a vinda de Jesus,
ele quer levantar um povo que se levante com ousadia, um povo que se levante com autoridade. Irmãos, quantas pessoas não existem morrendo lá fora e o que nós estamos fazendo? Nós não podemos ficar limitados a 4 paredes. O Senhor precisa de nós aí fora. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão no mundo da droga? Irmãos, nós precisamos aquietar, o fogo do Senhor precisa queimar em nossos corações. E a gente, quando está falando os testemunhos, a gente pode ver que é incrível, irmãos. Eles não têm acesso à Bíblia. A gente pode andar para qualquer lugar com a Bíblia, a gente pode vir aqui. Irmão, se coloque no seu lugar. Como seria não poder dar glória a Deus alto? Como seria adorar a Deus? Como já fizeram até uma representação aqui, todo mundo bem baixinho. Irmão, quando a gente tem Jesus, a gente não se contém, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente tem. E nesses países eles não podem, porque as autoridades não deixam. Mas é incrível a forma como Jesus tem agido nestes lugares. Porque, irmãos, ele vem aquietando o coração de muitas pessoas e não são poucas. Muitas pessoas vêm se convertendo ao Evangelho de Cristo. Irmãos, nós precisamos se levantar como igreja nesses últimos dias. Ainda há muito o que fazer na obra do Senhor. Aleluia. Que nós não venhamos estar apenas sentados em cadeiras, que nós venhamos a levar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, quando o Fernando falou que eu ia pegar, eu fiquei logo assim, assustado, né? Porque eu entrei agora na equipe e eu falei assim, eita irmão, cheguei agora. Aí ele falou, mas é assim mesmo. O Evangelho do Senhor é como um bonde. Você tem que entrar e segurar com força, porque se você não segurar, você cai. Nós temos que seguir em frente, irmãos, não importam as circunstâncias. Aleluia. Irmãos, eu queria que você se colocasse no lugar desses cristãos que são perseguidos. Nós somos livres, nós podemos adorar. Irmãos, eu vi outro testemunho e ela dizia assim, quando eu entrei na internet, eu via alguns irmãos meus em Cristo em outros países pregando o Evangelho em hospitais, em presídios. Eu não posso pregar nem para a minha própria família, porque corre risco de me entregar. E eles entregam mesmo, irmãos. A religião muçulmana é uma coisa, assim, é muito privado. Eles não acreditam que o Filho de Jesus eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Eles acreditam no profeta Maomé. E o Deus dele, né, como todos sabem, é o Deus Alá. E eles têm 5 obrigações a fazer. Que é orar 5 vezes ao dia, voltado para a cidade. Que é ser solidário, fazendo doações. Ir ao menos uma vez na vida a peregrinação para Meca. Irmãos, essa peregrinação é incrível. É muita gente. Tem vários dados, são milhões de muçulmanos no mundo. Mas é incrível como eles se vestem da mesma forma. As mulheres mesmo, elas se convertem e elas não podem mudar a forma de vestir. Elas estão ali, embaixo daquela roupa, mas a luz que é, quando elas aceitam a Cristo, a luz que elas têm, não há como esconder. Como foi dito aqui, uma que se converteu, não pode esconder da família. A família notou, porque quando a gente tem Jesus de verdade, há um brilho diferente. E incomoda, viu? Incomoda muito. Eles jejuam constantemente e eles devem prestar um testemunho. Ou seja, eles devem professar publicamente que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. E os muçulmanos, eles pregam muito. O desejo deles é que a religião seja conhecida mundialmente. E infelizmente isso está acontecendo. E a gente se pergunta o porquê disso. Nós precisamos sim se levantar como igreja e levar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, segundo dados, diz que em 2025 a religião predominante no mundo será a religião islâmica, no caso os muçulmanos. E eles têm se levantado com muita autoridade, profetizando. Eles não profetizam que Jesus é o nosso Salvador. Eles só creem no Maomé, que no caso é um profeta que veio à Terra, que... Como é que eu posso dizer? Ele professou aquilo, mas eles não acreditam que Jesus morreu na cruz por nós. Eles não acreditam. E é isso mesmo. Você vai permitir que em 2025 terça parte da população mundial seja islâmica? Irmão, isso me doeu muito. Essa pergunta dói, porque nós sabemos o que Deus tem preparado para nós. E nesses últimos tempos nós sabemos que Ele está voltando.
E nós precisamos sim se levantar para pregar o evangelho, as boas novas a toda criatura. E os muçulmanos, eles pregam muito. O desejo deles é que a religião seja conhecida mundialmente. E infelizmente isso está acontecendo. E a gente se pergunta o porquê disso. Nós precisamos sim se levantar como igreja e levar o evangelho a toda criatura. Irmãos, segundo dados, diz que em 2025 a religião predominante no mundo será a religião islâmica, no caso os muçulmanos. E eles têm se levantado com muita autoridade, profetizando. Eles não profetizam que Jesus é o nosso Salvador. Eles só creem no Maomé, que no caso é um profeta que veio à Terra, que... Como é que eu posso dizer? Ele professou aquilo, mas eles não acreditam que Jesus morreu na cruz por nós. Eles não acreditam. E é isso mesmo. Você vai permitir que em 2025 terça parte da população mundial seja islâmica? Irmão, isso me doeu muito. Essa pergunta dói, porque nós sabemos o que Deus tem preparado para nós. E nesses últimos tempos nós sabemos que Ele está voltando. E nós precisamos sim se levantar para pregar o evangelho, as boas novas a toda criatura. Eles sofrem perseguição e mesmo assim eles não se cansam de pregar o evangelho. Você é livre. O que você está fazendo? Irmãos, eles têm uma sede tão grande por Deus que é maravilhoso. A Bíblia, em muitos desses países, como nós sabemos, ela não pode entrar. Quando entra, é escondido. E tem entrado de uma forma incrível, porque Jesus está abrindo as portas de maneira incrível nesses países. Irmãos, nós não podemos ir, mas nós podemos orar. Como foi dito aqui no testemunho. Ela disse que estava passando por aquela situação, em meio à morte da família. Por adorar a Deus, ela sabia que havia alguém orando por ela. E nós precisamos sim, irmãos, porque eles são os nossos irmãos em Cristo. Você vai esperar a perseguição chegar ao Brasil para pregar as boas novas? Irmãos, quando eu achei essa pergunta, eu fiquei me perguntando. A gente está aqui, eu posso pregar aqui livremente, as pessoas passam e não fazem nada. Mas e quando a perseguição chegar aqui? Imagine, nós estamos num lugar aqui e chega alguém ali nos ameaçando de morte. Irmãos, isso dói. E dói bastante. E é isso que os nossos irmãos muçulmanos têm passado. Eles não podem ler a Bíblia. Quando tem acesso à Bíblia, a maioria deles tem apenas uma folha, ou muitos. E outra coisa que a gente fica assim, porque eles sabem a Bíblia de uma forma incrível. Eles não têm acesso, mas eles sabem muitas vezes mais do que a gente que tem acesso aqui. Essa é a verdade que liberta, irmãos. E liberta mesmo. Porque nós sabemos que quando nós vivemos o que está aqui, a nossa vida não é a mesma. E é isso que tem acontecido no meio dos nossos irmãos. Eles têm, os muçulmanos, eles como eu posso dizer, eles realizam vários congressos em diferentes países para converter o maior número de pessoas ao islamismo. Por isso a religião tem crescido muito. E o cristianismo, assim como o islamismo tem crescido, o cristianismo também tem crescido. E nós vemos o agir de Deus em meio a estas situações. Porque Jesus, ele diz na palavra, aqui essa passagem de Mateus, isso foi os discípulos haviam o perguntado o que iria acontecer nos últimos dias. E foi isso que Jesus respondeu aos discípulos, que quando os últimos dias chegarem, a opressão irá aumentar, a perseguição irá aumentar. Por isso, irmãos, nós devemos estar cada vez mais agarrados a esta palavra, porque ela realmente é a verdade que liberta.